Ao lado está a Tânia Andrade, ela é engenheira agrônoma, quase bacharel em Direito. Ela era coordenadora dos assentamentos no Pontal e agora ela é a coordenadora do ITESP, que é o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Tânia, o presidente Fernando Henrique e o ministro Raul Jungmann hoje deram muita ênfase à questão da posse da terra. Quer dizer, eles disseram que com esse instrumento vai se conseguir também regularizar a posse, eles vão mudar a legislação que fala sobre a posse, vão dar propriedade a posseiros, essa coisa toda. Agora eu quero saber, concretamente, qual é a relação entre o novo imposto e a situação dos posseiros? E vamos falar, já voltando ao assunto, para o Pontal do Paranapanema, que é um lugar conflagrado que você conhece tão bem, né? Boa tarde aí aos... Noite. Boa noite, já é o horário de verão. Boa noite aos ouvintes aqui da TV Canal Rural, né? Bom, primeiro eu acho que essa coisa do imposto territorial rural, eu acho que já vem em boa hora, né? Porque, de fato, hoje no Brasil é improdutivo quem quer, porque os índices de produtividade são muito baixos e realmente quem é configurado como improdutivo, ele está deixando de utilizar um bem que é um bem social, a terra, né? E prejudicando com isso boa parte da população. Imposto não tem nada a ver com a propriedade, né? O imposto ele é cobrado pelo uso, pela existência de um determinado imóvel, ele não é garantia de propriedade, né? Quer dizer, não é... Posseiro também paga. Posseiro também paga. Não tem escritura, mas está lá usando a terra, Está paga o usando a imposto. terra, ele paga o imposto porque ele simplesmente está utilizando ali aquela terra, né? Com a possibilidade de você, de fato, cobrar um imposto maior de quem utiliza uma terra muito, muito grande, um latifúndio, quer dizer, a maior alíquota é 5 mil hectares. 5 mil hectares é uma coisa enorme, fantástica. Depende da região do país também, né? Na Amazônia não é nada, porque é extrativismo. Veja, se você for considerar que na Amazônia é extrativismo, você vai ter uma série de benefícios na hora do cálculo dessa produtividade, né? Mas quando a gente está falando, vamos falar assim, mais das regiões agrícolas mesmo, né? Porque é onde efetivamente, centro-oeste, sudeste, sul, que é onde efetivamente a coisa da produtividade ela pega mais, né? Então, se você considerar numa região como São Paulo, por exemplo, uma fazenda de 5 mil hectares, ela é uma coisa muito grande. E se esse imposto, se essa pessoa não está utilizando a terra, porque a terra que foi utilizada no passado como âncora contra a inflação, âncora de valor, né? Se ela deixa de ser utilizada como âncora e ela passa a ser utilizada como meio de produção, e essa pessoa não usa a terra como meio de produção, ela vai ter que pagar um imposto muito elevado, ela vai deixar de ter aquilo como capital especulativo e ela vai procurar vender a terra. Ou ela vai ter que pôr na produção para arrecadar o suficiente para pagar o imposto e também com isso baixar a sua alíquota, ou ela vai vender. Isso vai fazer com que a pequena propriedade, é mais uma forma de aumento da pequena propriedade e da distribuição Porque você acha que as grandes da propriedades vão ser pulverizadas agora, vão ser desmembradas, é isso? Veja, na medida em que efetivamente o governo consiga fazer a cobrança do ITR, né? Porque... o ITR, não adianta você ter uma alíquota elevada se você não tem o combate à sonegação. Como acontece exatamente agora, né? Exatamente. Se bem que, pelas informações que eu tenho, 80% dos produtores rurais pagam ITR nesse país e 90% do ITR não são arrecadados. Quer dizer, porque os maiores 1% dos proprietários detém metade da terra no país. Né? Se parece você... que os 10% que faltam são os responsáveis pela grande massa que deveria ser arrecadado de recurso e realmente não fazem o pagamento, né? Contestam judicialmente, simplesmente não pagam. Ou simplesmente não pagam e aí esporadicamente obtém perdão, obtém negociações muito favoráveis, esse tipo de coisa, né? Agora, o ITR, o aumento da alíquota, ele é uma das formas de distribuição da terra e ele é uma das formas de democratização da terra, né? Quer dizer, ele exige uma coisa que está consagrada na Constituição, que é o cumprimento da função social da terra. E a função social da terra passa pela produtividade. Não é justo que a gente tenha um Brasil com vocação agrícola, com tantos hectares de terra possíveis de serem utilizadas e tanta gente passando fome, porque simplesmente a terra é reserva de valor, simplesmente a terra é colocada como capital especulativo. Agora, você sabe de uma coisa? A terra foi realmente, ela hoje, bem lembrou o ministro Raul Jungmann lá no Congresso, que durante os anos 70 houve um grande estímulo oficial à acumulação, à concentração de propriedades, porque havia incentivo fiscal, havia renúncia fiscal pelo Estado, né? Todo mundo que tinha uma empresa de um determinado segmento, que quisesse comprar sua fazenda, podia deduzi-la totalmente do imposto de renda. Por outro lado, nos anos 80 houve a grande inflação, que obrigou as pessoas a terem um ativo fixo, uma reserva de valor, uma caderneta de poupança que não fosse em papel moeda. E compraram dólar, compraram ouro, compraram ações, compraram
também terras. Terra, imóveis. Hoje a terra é um péssimo negócio, ela vem perdendo valor gradativamente, não é verdade? Aliás, o ITESP tem um estudo sobre o valor da propriedade ao longo dos últimos anos? Não. Ou é o IEA, o Instituto de Engenharia Agrícola? O IEA. A gente está trabalhando ultimamente com o valor da propriedade lá na região do Pontal, né? Que é onde a gente, por força dessas negociações que a gente está travando com aqueles fazendeiros, a gente está precisando acompanhar muito de perto essa evolução dos valores de terra. E como é que tem sido a evolução, mesmo lá no Pontal, que é uma região diferenciada? Olha, em todo o Brasil, na medida em que a moeda ela se estabilizou, e na medida também em que a agricultura, enquanto investimento, vamos dizer assim, deixou de ser uma coisa tão atrativa, né, que você teve essa crise agrícola e que você teve também a estabilização da moeda, o valor de terra no Brasil caiu de um modo geral. Você poderia dizer quanto, mais ou menos? Olha, algumas estimativas chegam a falar em até 70% do valor, né? Mas o que a gente acompanhou no Pontal, assim, que isso caiu em torno de 40% a 50% do valor. Lá no Pontal do Paranapanema. E não é só na região de conflito. Quer dizer, não é uma coisa que tem a ver com o conflito em si. É uma terra coisa... boa que não está conflagrada também está com o valor sendo bastante caído, né? Bom, agora, você acredita que efetivamente vai haver redistribuição de terra? Vamos supor que as coisas comecem a funcionar no Brasil, tá certo? Porque me parece que a intenção é essa. Quer dizer, ninguém ia mexer em um imposto que não funciona se o objetivo fosse fazer com que ele permaneça não funcionando. Claro. Vamos supor que diminua aí, que o governo consiga cobrar esse imposto, essa coisa toda. Você acredita que com esse instrumento é possível encontrar recursos e terras para fazer a reforma agrária que é necessária? Olha, são 3 os instrumentos que podem ser utilizados para a reforma agrária, né? Um deles é você estabelecer simplesmente uma limitação de tamanho de propriedade. Ou seja, as pessoas não poderão ter uma propriedade acima de tantos hectares. Isso acontece em muitos países do mundo. Mas no Brasil, o Brasil tem uma vocação mais liberal com relação a isso, né? O Brasil ele tem uma vocação de país colonizado, em que para fazer com que as pessoas tivessem vontade de vir para cá, se deu grandes extensões de terra sem exigir delas necessariamente uma cobrança de utilização boa. Olha, né? Mas isso não é de todo verdade. Isso lá na raiz da nossa tradição, na primeira distribuição das capitanias hereditárias, o rei de Portugal já dizia que a terra tem que ser trabalhada por quem a recebe. E se quem a recebe não a trabalhar, que ela seja distribuída ao povo que nela quer trabalhar. Quer dizer, na raiz da nossa cultura já existe ali uma... Isso vem desde Roma, na verdade. Mas veja... Um pouco antes. Um pouco antes. Agora, veja, o que acontece é o seguinte, uma coisa é você dizer isso enquanto discurso, a outra coisa é você efetivamente dizer que a pessoa que recebeu uma capitania hereditária vai trabalhá-la e dar uma extensão de terra para ela, que é o tamanho do estado de São Paulo. Impossível uma pessoa trabalhar uma extensão de terra desse tamanho, né? Então, o que acontece em muitos países é que você tem uma limitação de tamanho individual de propriedade. A pessoa pode ser proprietária até tanto. Né? E você limita isso, esse é um mecanismo. O outro mecanismo é você fazer a tributação progressiva, que é esse mecanismo adotado aí com o aumento do ITR. Quer dizer, você fala, olha, acima de tanto de tamanho e com produtividade X, você cobra mais imposto. E você vai fazendo com que se torne inviável você ter uma propriedade grande demais. Você vai tornando isso inviável economicamente. Né? E o terceiro? O terceiro mecanismo é a simples... redistribuição de terra mesmo, a ação do Estado enquanto remodelador da estrutura fundiária, em que você entra estabelecendo de alguma forma mecanismos de fazer com que as pessoas tenham acesso à propriedade. Né? Nosso tempo está curtinho, eu só queria saber mais uma coisinha de você. Gostaria de continuar essa conversa, mas nós infelizmente não temos muito tempo. Alvíceras, então, há motivo para que o país comemore o advento a mudança desse imposto? Eu acho que sim, eu acho que se essa proposta efetivamente for aprovada, né, e se efetivamente houver a cobrança do imposto, né, porque hoje, eu volto a dizer, o problema é a sonegação. Né? Não adianta você ter a pessoa que deve 1.000, dever 1 milhão, tanto faz. Né? Efetivamente é preciso que quem não paga o imposto seja cobrado, seja de fato buscado a sua terra para colocar isso daí para ser produzido por quem efetivamente hoje está produzindo, que são os pequenos. Né? Só para completar, Fábio, me desculpe, do ponto de vista econômico, na terra não funciona a coisa da grande escala. É diferente do sistema fabril, em que quanto mais você tem produção em alta escala, mais você baixa o custo. No caso da terra, não. Quanto mais você tem grande extensão, menos você utiliza o trabalho, que o custo é mais baixo, e mais você precisa utilizar de insumos e máquinas, fazendo com que a produtividade em termos econômicos caia.
Então, quanto maior a extensão, menos econômico vai se tornar essa terra. Por isso é que você, quando tributa e faz com que realmente se cobre aquele valor, você faz com que se torne antieconômico e, portanto, se torne mais democrático o acesso à terra no país. Tá bom, Tânia, muito obrigado para você. Eu não entendi muito bem seu raciocínio, não. Eu acho que você quis dizer quanto maior, menos ela tem aproveitamento social, é isso? Não, é econômico. Econômico mesmo? Econômico. Depois você me explica. Outro dia eu vou te convidar para uma outra entrevista Pois aqui no não, eu nosso te jornal, mostro tá com bom? gráficos. Eu tenho estudos da França e da FAO que mostram isso pra gente. Já está feito o convite. Outro dia a gente fala desse assunto, tá bom, Ok, Tânia? obrigada Obrigado a pra você. tá? Começou hoje o 22º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, com a presença de técnicos, pesquisadores, agrônomos e produtores rurais de diversas partes do país. Estão em discussão temas como as pesquisas para melhorar a qualidade do café e o controle de pragas e doenças. Coordenou essa homologação e está aqui com a gente. Tânia, você é advogada, engenheira agrônoma e está trabalhando lá com os fazendeiros do Pontal agora. Que acordos, quantos acordos você já conseguiu? Acordos total? Nós já firmamos acordos com os fazendeiros no total de 22 áreas. Né? 22 São 22 fazendeiros que já assinaram acordos conosco, num total aí de 26.500 hectares aproximadamente. Você já tem esse espaço provavelmente disponível para assentamentos na região do Pontal? Esses acordos que nós firmamos são acordos prévios, que agora, dependendo da homologação judicial e da disposição dos recursos, eles são então colocados à disposição dos fazendeiros e, na medida em que são homologados na justiça, a área passa então a ser disponibilizada para o assentamento definitivo. Olha, há uns dias atrás a gente deu aqui a notícia de que estava uma complicação, que não estava saindo dinheiro para se homologarem esses acordos, que os fazendeiros não estavam recebendo. Eu queria saber, você já acertou, já pagou esse pessoal? Está pagando? Como é que é? Então, na verdade é isso. O INCRA já nos depositou na conta 3,5 milhões, né, onde nós pudemos pagar então 10 fazendas. A juíza já homologou e já colocou à disposição dos fazendeiros, então 6 fazendeiros já retiraram, estão com a sua guia bancária hoje lá tirando o dinheiro. Foram lá tirar o dinheiro. Então. E outros 2 a gente já depositou também judicialmente, né? Tá. A grande dúvida é porque não havia um temor por parte dos fazendeiros e um pouco por parte do ITESP também, de que não houvesse tempo hábil para o depósito do restante dos recursos, né? Que era o total de 9 milhões, eles depositaram 3,5, ficou faltando 5,5. Mas isso está garantido já, o ministro cumpriu a palavra, né, que tinha dado, o depósito está sendo feito. Na semana do dia 6 de janeiro, nós vamos estar pagando já uma segunda leva de fazendas também. Bom, tudo bem. Agora, isso não resolve a situação lá no Pontal, né? Eu queria que você desse para a gente aqui um panorama. Como é que está hoje aquela situação? A gente já está numa situação mais tranquila? Não? Continua aquela tensão na região? Explica para a gente. O Pontal, ele é uma área muito extensa, ele tem 1.100.000 hectares. Para que você tenha uma ideia disso, são 1.100.000 maracanãs, um do ladinho do outro, né? Uma coisa enorme. E boa parte dessas áreas, cerca de 40%, já foram julgadas devolutas, né? A contribuição que o governo do estado deu para resolver o conflito foi que em todas as áreas devolutas do estado, nesses 40% já julgados devolutos, a gente reivindicou na justiça todas as fazendas maiores do que 500 hectares. Queria até aproveitar o teu espaço para deixar bem claro aqui que o governo do estado reivindicou todas as áreas maiores do que 500 hectares. As áreas menores do que 500 hectares, mesmo em terras devolutas, não serão reivindicadas pelo governo do estado. Não vão ser, Não nunca serão. Nunca serão, nesse governo não serão. E nós pretendemos encaminhar até o final do governo uma proposta de lei que regulamente essa situação. Exatamente, isso que eu ia perguntar. Né? Isso. Vai regulamentar esses fazendeiros que têm menos do que 500 hectares. Exatamente. Nesse momento, a lei protege os fazendeiros até 100 hectares. Ela protege de qualquer medida judicial, mesmo em terras devolutas. Os demais, os que estão entre 100 e 500 hectares, eles têm hoje a proteção da vontade política do governo Covas. Nós pretendemos transformar essa vontade política em lei antes do final do governo, né? E acima de 500 hectares nós reivindicamos de acordo com o nosso plano. Ainda existe uma outra grande faixa de terras no Pontal, que são terras não discriminadas. São terras em que o governo do estado não tem a sentença de DEC devoluto, mas também não existe uma segurança dominial dos fazendeiros. Eles não têm, assim, a garantia de que são os proprietários. Então, nós pretendemos, para essa área, agora em 97 também, entrar numa segunda fase do nosso plano e propiciar a arrecadação de mais fazendas por acordos, aí acordos de terra por terra, nas áreas não discriminadas, né?
Essas medidas todas é que somadas vão levando à pacificação do Pontal, né? Quer dizer, a pacificação do Pontal vai se dar na medida em que as terras improdutivas forem desapropriadas, as terras do Estado forem destinadas para assentamento, os fazendeiros possam ter o seu título de propriedade, ficarem garantidos, poderem investir, as que as que onde foi feito o acordo a gente também destine para assentamento. Essa é um pouco assim, a forma de você estar pacificando a região do Pontal, né? E está mais calmo. Está mais calmo hoje. Está mais calmo, né? Porque a gente trouxe aqui o Rainha e o Roosevelt Roque dos Santos para discutir. Quer dizer, o Roosevelt não admite essa história de que eles não são proprietários das terras. Ele diz que essa coisa de terra devoluta está sendo julgado, isso ainda está correndo na justiça. Né? Apesar de o governo do Estado já ter ganho as causas, já está confirmado. Quer dizer, essa área, esse 40% aqui que você me disse, já está julgado. Sentença transitada e julgada. Em Brasília, já em última instância, não tem do que não recorrer. Tem nem apelação mais para isso. Não, já correu todo o prazo. Já e tem mais terra que também é devoluta, que está sendo... Essa, sim, aí tem mais uma porcentagem de uns 20% do Pontal que já tem ação discriminatória ajuizado. Certo. Uma parte a gente já ganhou em primeira instância, mas aí teve recurso. Quer dizer, a gente ainda não tem a sentença definitiva, mas existe forte suspeita de que seja devoluto. E existe ainda uma outra parte que a gente não entrou com a discriminatória na justiça, mas que faz parte do plano você ou resolver por acordo ou discriminar e decidir de uma vez a questão dominial lá, né? Tá certo. Bom, enfim, então quer dizer, você já está numa situação mais ou menos tranquila. Qual é o próximo passo agora? O que você vai fazer agora? Qual é o próximo passo agora no começo do ano, a primeira ação do ano? Então, a primeira ação do ano são duas, né? A primeira é a gente terminar de homologar os acordos restantes com esses outros 22, completando 22 fazendeiros. Quer dizer, já tem 10. Eu já paguei 6, depositei na justiça de mais 2, são 8, eu tenho ainda, portanto... Que eles não querem, né? É isso? Você depositou na justiça Não é isso. É que é assim mesmo o processo. Você deposita na justiça, o juiz despacha homologando. A juíza admirante fez em audiência. Então, a gente depositou, ela já homologou, o cara pode tirar o dinheiro. Os outros juízes, a gente depositou, ele vai despachar normalmente, mas eles querem. Todos esses daqui querem, todos querem. Tá tudo negócio fechadinho. Tá tudo fechadinho, tudo certinho. Aí você depositou, fechou 6, depositou mais 2, são 8. Isso. O restante, chegando o recurso, eu estou depositando no começo de janeiro. Os outros 14? Os outros 14, isso. 14, né? 14, 22, 8 exatamente, 22. Né? Então, a gente está depositando no começo de janeiro. E também no começo de janeiro, para esses que já foi homologado, a gente começa os trabalhos técnicos de assentamento em si. Quer dizer, o levantamento de solo, a demarcação da área, o planejamento territorial. Nós concedemos um prazo aos fazendeiros, mesmo eles tendo já de posse dos 30% em dinheiro, né? A gente concedeu um prazo que varia aí entre o dia 15 de janeiro e o dia 28 de fevereiro, porque eles têm gado, né, máquinas. Para retirar esse material da área. Para retirar com uma certa tranquilidade, né? Então, à medida em que forem retirando, nós vamos implantando os assentamentos definitivos nessas fazendas. Tá, então me diga uma coisa, quer dizer, isso já está mais ou menos acertado, a gente já está com uma situação mais ou menos pacificada. Você acha que essa negociação que foi feita pelo governo do Estado foi boa? Com certeza. Com certeza. Foi boa para todo mundo? Foi boa para todo mundo. Porque, veja, explica para a gente também assim, quanto que eles estão recebendo, o que eles estão recebendo, para que as pessoas que estejam nos assistindo tenham ideia de como o governo do Estado está remunerando esses fazendeiros. Você está remunerando são as benfeitorias na terra? Somente as benfeitorias. Veja, a terra nós não podemos pagar. A terra é de propriedade do governo do Estado, ponto final. Nós podemos pagar as benfeitorias, os investimentos que os fazendeiros tenham feito nessa fazenda. Como é que foi avaliado isso? Nós fizemos um laudo preliminar do ITESP, um laudo em que nós estabelecemos determinados procedimentos. Por exemplo, você pega a pastagem. Como é que se avalia uma pastagem? Você avalia pelos procedimentos de implantação e de formação dessa pastagem. Né? Obviamente que existem discordâncias técnicas em relação a isso. Eu digo que usou um trator pequeno de esteira para preparar o solo. Ele fala que usou um tratorzão grandão, que o preço da hora é o dobro do preço, o dobro do que etc. você deu, tá. Então, o fazendeiro fez um laudo, o ITESP fez outro laudo, tá certo? E negociaram aí? Negociamos dentro desses valores. O que existe é o seguinte, obviamente, alguns procedimentos técnicos não se abrem mão. É óbvio que o fazendeiro quer que eu pague, por exemplo, um desmatamento que ele alega ter feito como se fosse uma mata atlântica, lá, pesada, uma floresta amazônica. Então, ele usou 10 horas por hectare de AD14, que é uma máquina pesadíssima, para tirar aquela mata de lá. Nós não aceitamos isso, porque eu tenho uma foto aérea de 1965 que me mostra que o Pontal já não tinha essa mata. Então, se ele desmatou alguma coisa, foi provavelmente um cerrado,
estão com um procedimento muito mais em conta, não é Que eles isso? chamam de capoeirinha. Que eles chamam de capoeirinha, exatamente. Então, quer dizer, em vez de ser 10 horas por hectare, são 2 horas por hectare, e com a máquina mais leve. Então, obviamente que esses critérios técnicos a gente não abre mão. Posso até admitir alguma coisa no preparo de solo, eles usam um procedimento diferente, etc. E esse é o parâmetro da negociação. Algumas benfeitorias nós não pudemos avaliar num primeiro momento, por exemplo, rede subterrânea de distribuição de água. Tá certo. Eu não tinha como avaliar a extensão disso. Na medida em que ele faz o laudo, ele me comprova que tem, eu passo a incorporar esses valores, etc. Nós já tivemos no Pontal, em 1992, nós tivemos um acordo homologado na Justiça, que foi da Fazenda São Bento, né? Ficou famoso até, Certo, né? é verdade. Para você ter uma ideia, nós estamos pagando, em termos de valores médios, cerca de 50% do que foi pago na São Bento. Esse é o valor médio. Então, nós entendemos que está muito bom. Tá bom. Tá muito e bom. E eles estão considerando, eles não estão considerando bom, é óbvio, mas enfim, dentro de uma possível negociação, isso é o... Dentro de uma negociação que envolve benfeitorias, eles estão satisfeitos. Obviamente que se eles pudessem receber a terra, eles estariam mais satisfeitos, né? Tá certo. Mas, veja, se você for considerar que hoje, no estado de São Paulo, ou no Brasil, terra caiu muito, que não se tem negociação de terra, se você considerar que no Pontal hoje ninguém vai comprar uma fazenda, ninguém em sã consciência compra uma fazenda, a pessoa poder receber uma indenização, boa parte dela em dinheiro, outra em títulos garantidos, né, com o depósito certo, com certeza é um bom negócio, se os valores são razoáveis. Agora vamos falar um pouquinho das famílias que estão acampadas ali. Certo. Tá? Você tem quantas famílias hoje que estão acampadas e que precisam de terra? E quanto você tem de terra para colocar esse povo? Você vai conseguir colocar esse povo? Quando que você vai conseguir zerar essa história? Tá. Te deixar claro uma coisa. Acampamento, luta pela terra não é uma coisa estática, né? Quer dizer, se você me perguntasse em 1995, em setembro, quantas famílias a gente tinha, nós tínhamos 2.100 famílias. Tá. Nós fizemos um plano, assentamos todas elas. Só que em dezembro acamparam novas, em janeiro acamparam outras. E assim vai, né? Então, hoje, nesse momento, nós já assentamos quase 2.600 famílias no Pontal. Já estão lá, assentamos. já estão trabalhando. Já estão dentro das áreas. Quase 2.600 famílias no Pontal. Inclusive, essa última que foi agora, né? Recentemente, semana passada, saiu mais uma fazenda, né? Tá. Dessas 2.600, com esses 22 acordos, 1.100 estarão nos definitivos. E que são essas aqui. Dentro das 2.600. Tá. Agora, ainda restam... 1.100... Isso. Nesses 22 1071, né, acordos... que Não, é porque aqui tem um problema de arredondamento que eu estou trabalhando com a margem para baixo. São cerca de 1.100 famílias. 1.100 tá? famílias já estão definitivamente, ninguém pode tirar mais eles de lá. É Eles isso. ficarão, a partir do momento em que a gente vai entrando na área, estarão nos definitivos, tá certo? As restantes 1.500 estão naqueles 30% do provisório. Tá. Que são nas outras fazendas que a gente já reivindicou, mas ainda não negociou, ainda não pagou, tá. ainda não virou definitivo. Essas 1.100 são essas aqui que já São estão essas fechadas. aqui, exatamente, isso. Agora, ainda restam acampadas nas beiras de estradas, lutando por outras terras, né? Tem o acampamento da Santa Rita. Que nem se começou a negociar ainda. Que hoje já se começou a negociar, mas que a situação jurídica é muito complicada, né? Porque, por exemplo, a Santa Rita do Pontal, aquela do Marcelo Negrão, que morreu de aneurisma, né? Ela é uma terra que está numa área particular. Se ela é particular, o ITESP está sem ação. Quem pode agir é o INCRA. Não é terra do Estado. Não é terra do Estado. Se Quem ela pode for agir é o INCRA. improdutiva, ela vai ter que provar, vai ter que Exatamente, passar os 5 exatamente. anos aí que diz a nova Isso, lei, exatamente. etc. e Se tal. ela for improdutiva, o INCRA pode agir. Só que numa análise preliminar, a terra deu como ligeiramente produtiva, vamos dizer assim. Ela é Quer dizer que produtiva. não podem tirar, que tá certo. Não tem como tirar. O acampamento fica lá. Como é que eu resolvo uma situação dessa? As famílias não querem sair, elas ficam E ali são quantas famílias nessa situação que existem acampadas. ainda? Acredito que tem por volta de umas 2.000 famílias ainda. É uma situação complicada, né? Complicada, mas o que eu entendo é o seguinte: enquanto houver terra disponível no Pontal, enquanto houver uma grande extensão de terra juridicamente complicada, passível de ação do Estado, seja INCRA, seja governo do Estado, haverá luta pela terra. Quer dizer, Tá? então Passa você pela- acha que passa quando pelo você assentamento. resolver o assentamento de todas essas famílias que estão lá, nas terras que já são consideradas devolutas, que já estão julgadas, que são devolutas mesmo, quando você resolver isso, você acha que a coisa esvazia? Não, eu acho que na hora que eu resolver esse daqui e na hora que a gente conseguir entrar naquela segunda fase do plano, que é nas terras não discriminadas, que são os Sim. 40%, os outros 40% do Pontal, aí a gente vai... Porque acabou a terra. Por que a turma não está invadindo terra em Ribeirão Preto? Porque lá não tem Não terra tem, improdutiva e nem terra devoluta.
não é isso? Se tiver uma fazenda improdutiva em qualquer lugar do estado, vai ter invasão de terra, não tenha dúvida disso. E hoje, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo não tem conflito só no Pontal. O Pontal é onde ele é massivo, onde ele aparece. Nós temos 18 pontos de conflitos no estado. São 18 pontos, quer dizer, são 18 acampamentos que vão desde aqui, Itapetininga, Alambari, Araraquara, vai espalhando pelo estado todo. Aonde tem terra improdutiva ou do estado, com certeza ali é preciso que se tome alguma solução, alguma medida que possibilite resolver de vez o problema. Chega de pano quente, né? Ok, tá certo, Tânia, obrigado pela tua presença aqui no Canal Rural. Tá, boa sorte para você, espero que em 97 você consiga, com muita paz, colocar paz nesse povo todo aí, tá bom? Eu espero também, eu espero que agora as famílias encontrem, por parte dos municípios onde elas foram assentadas, um respaldo das prefeituras municipais, das associações comerciais. Porque essa é outra fase. Porque agora eles enfrentam a fase que é mais difícil do que a fase em si da luta da terra. É a fase da luta da produção e da comercialização numa conjuntura agrícola muito adversa, né? Então, eu espero que a gente consiga transformar 97, não mais no ano da confusão, mas no ano da produção. Tá, e se qualquer coisa, qualquer informação que você tiver, qualquer coisa nesse sentido de ajudar esse teu trabalho, vem aqui no Canal Rural que a gente, divulgar, pelo menos a gente divulga. Muito obrigada. Tá bom, Tânia? Agradeço muito o Canal Rural, tem dado muito espaço pra gente, muito importante isso. Tá, muito feliz obrigada. ano novo pra você. As 1000 famílias que esperavam terra para ser assentadas no Pontal do Paranapanema viram um pouco do sonho se tornar realidade. Em clima de festa, muitas famílias de agricultores foram chegando, onde seriam distribuídos 775 títulos de propriedade em áreas urbanas e rurais. O governador Mário Covas chegou descontraído. Com camisa esporte, aberta, de óculos de sol e suando em bicas, o governador não conseguiu escapar de algumas reclamações. E nós estamos numa situação que do dia 31 de outubro para cá, que já é a segunda vez, olha, eu já perdi 7 dias. Deixa lá, ele vai tentar. O governador e o secretário de Saúde, José da Silva Guedes, inauguraram com música a escola e o posto de saúde Pé de Galinha. O governador Mário Covas falou dos acordos com os fazendeiros da região. Eu acho que aqui está se fazendo um problema sem conflito, evitando os conflitos. Agora mesmo foram feitos 17 acordos com ocupantes, com fazendeiros aqui. Os assentamentos vão de vento em popa. O pessoal está produzindo com empenho muito grande. Você, sobrevoando aqui, nota até a diferença, porque a maioria das áreas são usadas para gado, de forma que você nota imediatamente a diferença da lavoura. Lavoura de todo tipo, os índices de produtividade aumentando bastante, a comparação da safra 95, 96 com 96, 97 é bastante grande. Mesmo com áreas menores ocupadas, a produtividade aumentou tanto que você tem uma produção muito maior. É uma coisa que estimula a gente. Agora, está se fazendo 3 postos de assistência médica aqui, este aqui, mais 2 para os quais está equipando apenas, 2 escolas. Foram feitas a estrada aqui, o programa Luz da Terra vai ter a sua influência aqui. Enfim, eu acho que nós vamos ter não digo um exemplo, mas vamos ver essa região prosperar bastante com esses assentamentos. E a gente vê esse pessoal que está aqui com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de se afirmar. Aqui a gente está pretendendo que existe uma comunidade agrícola, uma comunidade de agricultores, de homens que trabalham a terra, que vão produzir e que estão aumentando a produtividade de uma maneira extraordinariamente grande. Os dados que eu recebi hoje, comparativos entre o que foi produzido no primeiro instante e o que vai ser produzido nesse ano,